Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 66 e o versículo 13 e o versículo 14, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 66, o versículo 13 e o versículo 14. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que o que você pediu a Ele, meus irmãos, o que você falou com Ele quando você estava na angústia, meus irmãos, Ele vai fazer. Mas que você venha pagar o voto que nós fizemos a Ele, meus irmãos. Porque quando você estamos angustiado, triste, desesperado, a gente pede a Deus, a gente clama por Ele e Ele escuta a mim e a você. E Ele vai fazer o que você tanto pediu, meus irmãos. Mas que você, meus irmãos, não esqueça de agradecer. Que você não esqueça de pagar o voto que nós fizemos com Ele. Porque Deus, Ele dá, meus irmãos. Mas quando Ele dá, que você não paga o voto que nós fizemos, meus irmãos, Ele também tira. Porque o voto que a gente faz com Deus, meus irmãos, tem que pagar. Porque a gente pode fazer voto com o homem, com a mulher, a gente pode não pagar, tudo bem. Mas para Deus não, meus irmãos. Quando você fizer um voto com Deus, que você vote para pagar, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, a gente não pode, né, enganar Deus não. Porque Deus é Deus, meus irmãos. Se você não quer pagar o voto, que você nem faça voto com Deus. Mas se você fez, meus irmãos, que você venha pagar. Porque nessa tarde Ele está falando o que vai fazer. O que você tanto pediu. Mas que você não esqueça de pagar o voto, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente pede tanto, né? Pede, dai-se vos dar, né? Pede com fé e com fervor, né? A gente pede tanto, né, meus irmãos? Mas a gente esquece de agradecer. A gente esquece de pagar o nosso voto. Mas que você nessa tarde, meus irmãos, não esqueça de pagar o voto que você fez com Deus. Porque o que você pediu, Ele vai fazer, meus irmãos. Mas que você volte para pagar o voto. Que você volte, né, para agradecer e para pagar o voto, meus irmãos. Que você pague o voto que você fez com Deus. Porque o Deus que dá, meus irmãos, é o Deus que tira. Porque quando você estava na angústia, Ele nos ouviu, né? E Ele nessa tarde vai dar o que você tanto pediu. Mas que você pague o voto, meus irmãos. Que você não esqueça de pagar, e você não esqueça de pagar o voto que a gente fez com Deus. Porque o que você pediu, Ele vai dar, meus irmãos. Mas que você nessa tarde pague o voto que você fez com Ele. Porque o que você pediu, Ele vai dar, meus irmãos. Mas que você não esqueça de pagar o voto. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira, meus irmãos. Se você não pagar o voto que nós fizemos a Ele. Amém, meus irmãos? E foi só até aqui, meus irmãos. For pouco, a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham uma ótima tarde.